Olá, amigos. Eu sou o Joelson Albuquerque. Nós estamos começando um trabalho aqui na Cozil de colaboração, de contribuição com os nossos clientes nesse período de pandemia, né? Alguns clientes nos procuraram querendo mais informações, querendo entender um pouco mais desse momento novo, em virtude de uma mudança emergencial que eles tiveram que fazer nas suas operações. Muitos restaurantes tiveram que dar uma guinada geral para começar a atender por delivery, e os relatos desses nossos clientes são relatos de uma mudança muito rápida, muito emergencial, e eles não conseguiram ainda deslanchar ou se familiarizar completamente com esse cenário atual. Nós conversamos um pouquinho sobre a expectativa e a esperança do novo normal, de quando as coisas vão retomar, mas o fato é que nós temos um cenário que se estabeleceu e que muita gente está precisando se adaptar e se profissionalizar. Então nós vamos começar aqui uma série de palestras com esse tema. O nome desenvolvido pelo nosso marketing foi o SOS Delivery, saindo do emergencial, dessa coisa muito rápida, muito passional, para algo mais profissional, algo mais razão, para que as coisas não se percam pelo caminho, para que as marcas não se percam, para que os restaurantes também tenham uma ajuda nesse instante. Hoje, então, para nós começarmos esse bate-papo, estaremos aqui eu, o Joelson Albuquerque. Eu sou especialista em fast food, em equipamentos para fast food, designer de produtos, e está comigo hoje a Ivin Peloso, proprietária da FS1, que veio contribuir conosco nessa conversa sobre a implantação do delivery, o profissionalismo no delivery nos restaurantes. Oi, Ivin, tudo bem? Tudo bem, Joelson. Muitíssimo obrigada pelo convite, pela Ângela, pela Cozil, por você. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto tão antigo e tão novo ao mesmo tempo, né? É verdade. Quem não fazia delivery passou a fazer, quem fazia precisa melhorar. E aí a demanda mudou muito, porque era a única forma de continuar faturando, ou faturar pelo menos um pouquinho e manter o negócio, né? Então, agradeço por a gente estar conseguindo explorar isso, mesmo que de longe, né? Nessas lives e nas palestras, enfim, cursos online. Então, pode me apresentar? Posso me apresentar? Claro, claro que sim. Meu nome é Ivin, né? Para quem não conhece, eu tenho formação acadêmica em nutrição e arquitetura e sou pós-graduada em inovação e empreendedorismo. Sou sócia da empresa FS1, que é uma empresa de projetos e consultoria de cozinhas industriais que está no mercado aí já há 40 anos. Já fizemos mais de 5.000 projetos de cozinhas industriais nesse setor, tanto de um restaurante, desde restaurante comercial até grandes centrais de produção, cozinhas de hospitais, cozinhas de hotéis, indústrias de alimentos, né, toda a parte análise financeira também. A gente tem entrado muito nesse campo, não só de projeto, mas também em várias consultorias e diagnósticos que vem ajudando bastante os empreendedores e operadores desse ramo de alimentação. Sou fundadora da plataforma Kitchen, depois que eu fiz inovação e empreendedorismo, né? Eu estou pensando ainda e refletindo o mercado de várias formas. Todo mundo está se adaptando, né? Então, essa adaptação já veio há um ano e meio atrás, quando eu coloquei a Kitchen no ar, que é um marketplace. Então, eu faço intermediação de serviços e produtos para cozinhas industriais. Então, desde uma assistência técnica, uma obra, adequação, até venda de equipamentos, né, online, tudo pela internet. E agora vem crescendo por conta da demanda de ninguém poder sair de casa, então a Kitchen vem, acho que ela está no momento certo, na hora certa, né, no mercado, para democratizar tudo isso e fazer as coisas, a economia girar um pouquinho. E sou também autora do livro Food Service One, que é o mesmo nome da empresa, né, FS1,
que vem com o objetivo também de mostrar um pouquinho, de compartilhar um pouco de conhecimento que a gente conseguiu durante esses 40 anos de empresa. Então, eu falo muito de normas, de cases, de tecnologia, que a gente vai citar um pouquinho aqui hoje também, da cozinha do futuro. Então, já se falava em dark kitchens há bastante tempo, a gente vai falar um pouco hoje também, né, que é esse sistema de delivery. A pandemia veio só para afirmar que elas são o futuro, né? Fazer sobre demanda, aplicativo, enfim, são coisas que realmente o consumidor quer ter a experiência e o operador tem preferência, justamente porque é mais enxuto, enfim, são várias coisas que vamos citar. E é isso, vamos embora falar sobre delivery. Legal. Com tantos acontecimentos, né? O delivery aí a gente precisa pensar tudo de novo, né? A melhor embalagem, tempos de preparo, interação com o entregador, principalmente nesse momento de segurança, tem várias campanhas sobre isso também. Pensar raio de entrega, né? Como que o alimento chega lá no destino final, os custos, enfim, são coisas que ninguém pensava e, putz, agora tem que pensar. São muitos fatores, né, Evin? Aqui falando um pouco como consumidor, né, eu trabalho com algumas marcas e nesse período a gente foi testar, né? Já que a gente ia muito para restaurante e a experiência era uma coisa, né? Entrar no restaurante, comer era algo diferente. Havia-se uma atenção para o prato, beleza, mas você tinha experiência com o ambiente, o cliente, né? A gente tem até o depoimento de uma cliente nossa que já estava projetando um restaurante, ela falou assim, a mudança agora é realmente sensorial, né? O meu cliente, ele vinha, ele sentava, era a Valéria que falou pra gente, ele sentava, ele analisava aqui a limpeza, o atendimento, mas agora não, o relacionamento, ele se relaciona com o prato. E o prato chegou ali meio feinho, chegou frio, acabou o relacionamento, né? A gente teve isso, né? A gente chegou assim a experimentar alguns pratos, assim, a gente falou, puxa, como é gostoso, né? Tinha uma comida lá que a minha esposa, ela adorava, como é gostosa. E aí, no dia do aniversário dela, falei, pô, vou pegar um delivery desse, já que não dá, estava no meio da pandemia, vou pegar o delivery desse restaurante e tal. E aí, quando a gente foi ver, demorou 1 hora. E são muitos os casos dessa demora, 1 hora, ou o prato chega frio, relatos de amigos nossos que tinham uma expectativa com um restaurante X ou Y, e aí foram comer e não, levantaram uma bandeira. Essa comida é boa. Quando chegou, se foi experimentar na época da pandemia, viu para quem ele vendeu a imagem, não rolou muito legal. Para quem já foi, é uma imagem de ok, eles estão tentando se reinventar, então entrando no delivery agora, você ainda fica com a memória do restaurante que você foi, né? E aí, para quem não foi e teve a experiência só do delivery, a comida veio fria, demorou, desmontada, cria uma experiência que nunca mais vai voltar. Então, dificilmente você vai conseguir atingir de novo esse lead, né? Esse cliente. Sim. Então, complicadíssimo, e são histórias que a gente tem vivenciado, né? Eu mesma já peguei delivery de 2 horas de entrega. Então não teve estudo, né? De raio, todas essas coisas que a gente está falando, o produto certo para entregar, como que isso vai ser transportado, toda a cadeia, né? É um ciclo, desde o início da produção até a entrega na sua casa. Então, você falou, né? A única coisa que vai trazer a experiência, você já não está mais no lugar, não é sensorial, você não está ouvindo o som, não está sentindo a temperatura, é só o alimento. Eu diria que a embalagem também pode trazer uma experiência e aquele bilhetinho no final, né? Com cuidado para o cliente, para quando tiver retomada, venha tomar um drink com a gente. Se cuide que a gente vai cuidar de você. Não precisa ter. Até em supermercado a gente recebe isso aqui. Uhum. Né? Aqui em casa, por exemplo, a gente pediu delivery de supermercado e veio um bilhetinho. Isso vai passar, conte com a gente. É uma experiência super legal. Eu quero continuar fazendo isso para sempre. O olhar de consumidor é um pouquinho diferente, né? Sim.
E aí, a partir do momento que teve essa frustração, esquece. Dificilmente você consegue retomar, né? Então, são estratégias que a gente precisa realmente ter muito cuidado. Com certeza. Só fazendo justiça aqui, né? A Valéria da Hirai Izakaya é nossa cliente que contribuiu bastante aqui para a nossa pesquisa. Então, para a gente dar um pontapé inicial, a gente fez uma introdução de qual é o nosso objetivo, de ajudar os nossos clientes, né, nesse novo momento. Então, assim, nós vamos apresentar nessa série de palestras inicialmente 5 passos. A gente condensou aqui em 5 passos para você entender esse momento, 5 passos que podem te ajudar a começar ou a reformular isso que foi emergencial. Depois nós vamos falar sobre a conciliação, aí sim, no pós-pandemia ou na retomada, a conciliação das duas operações, salão e delivery, se vale a pena manter o delivery, se eu vou manter, ou se ele, como eu vou entender o delivery, se ele vai ser só um braço. Enfim, a gente vai conversar um pouco sobre layout da cozinha, layout do restaurante para dar dicas para vocês, e aí entra nossa expertise em equipamentos, né? A gente também tem que vender um pouquinho do peixe. E posteriormente, depois na retomada, existe um procedimento, um protocolo elaborado aqui pela IVEN, pelo pessoal da FS1, para essa retomada. E aí, então são essas 3 etapas. Para colaborar com você nesse momento de pandemia e de reestruturação, de profissionalismo do seu delivery, 5 passos. Como vai ser depois a conciliação das 2 operações e os procedimentos de retomada, ok? Então, Ivan, de novo aqui, obrigado pela tua presença. A gente vai começar os 5 passos que a COSIL se propôs a ofertar. Esse é um conteúdo que a gente pensou, que a gente bolou. A IVE tem um material, a gente tem esse conteúdo, a gente está aqui batendo esse papo para que você extraia aí o que for de melhor daqui, tá? Se a gente falar um pouquinho de baboseiro, não extraia não, extraia o que for melhor. Mas, então, dentro desses 5 pontos, Ivan, a gente queria destacar que o primeiro ponto seria algo que geralmente as pessoas não fizeram nem quando começou o restaurante, que é o planejamento. Muitos não planejaram uma área de delivery. Eu lembro quando eu pegava o projeto da cozinha lá no passado, tinha uma área lá que é a Praça dos Garçons. Então tinha-se tudo muito pensado no layout. A gambuza, né? Hoje ninguém imaginava que de repente precisasse ter um setor do delivery, né? Então o planejamento ali faz parte desse novo momento. Então, se alguém não planejou, mas agora vai entrar e quiser começar, precisa pensar nesse planejamento, né? Planejar o funcionamento, qual o horário, com o atendimento, o raio de atuação, né? Eu acho que isso faz parte dessa primeira migração para o delivery, o planejar. Como você mesmo falou, é muito complicado planejar, né? Quando você pensa em ter um negócio em alimentação, poucos pensam em ter uma consultoria. Sim. E eu consigo te afirmar que a maioria que teve uma consultoria consegue hoje estar adequado a atender essa nova mudança, sem muitas adaptações. Por exemplo, a gente vai falar muito sobre segurança na alimentação. Quem seguiu as normas não tem tanta adequação para fazer. Uhum. Então, né, você pega esse monte de manual que tem acontecido, né, não só sobre o delivery, mas quem planejou lá naquele momento, hoje tem que se adaptar pouca coisinha, que é só referente ao Covid, o resto já está feito. Certo. Então, assim, volta esse boom desse problema que tudo foi paralisado para a gente começar do zero, para quem não fez, e planejar. Quem só tem como atender delivery precisa sentar e planejar só sobre o delivery. Então, vamos lá.
Quais são as coisas, itens que a gente precisa sentar e fazer lição de casa antes de sair correndo amanhã, pôr no entregador ou pôr num aplicativo e começar a vender. Primeiro, horário de funcionamento. Para você ter estipulado o seu horário de atendimento, se vai ser só almoço, se vai ser só jantar, se vai ser o dia inteiro, primeiro você precisa adequar a sua cozinha, né? É o momento da operação que vai atender aquela demanda, em horários do dia um pouquinho menor, horários do dia um pouquinho maior. Como que vai ser sua cozinha? Ela vai ser planejada para fazer tudo na hora, que é a cozinha convencional, muito mais complicada de trabalhar, inclusive segurança do alimento, que é o contrário do que todo mundo pensa. Ou é uma cozinha que você vai usar cook and chill ou sous vide, ou técnica de preparação antecipada, mesmo que por um tempo menor, mas você já tem tudo congelado e você vai finalizar e no horário de pico não fica todo mundo louco. E você não precisa aumentar o número de funcionários. Então, assim, são muitas coisas que quando eu comecei falando, quem já estava adequado, hoje vive num mar menos agitado. Né? Senão tem que fazer 100% da lição de casa. Senão tem que revolucionar, né? Tem que revolucionar a cozinha dele, né? Aí todo mundo fala assim, mas eu vou ter que mudar meu modelo de negócio? Eu tive que mudar meu modelo de negócio. Há 40 anos, o seu Amaury Peloso vendia só projeto. Hoje eu vendo 20 produtos e tenho a plataforma de marketplace. Você acha que aí... Então, assim, é uma realidade que todo mundo tem que viver. Se você é empreendedor, se você é empresário, se você é do setor e isso está acontecendo, o brasileiro tem que aprender a se adaptar. Sempre foi assim. A gente passou por muitas crises já. Essa não é a primeira. Certo. Né? Então, vamos lá. Então, tirar esse negócio de medo da adaptação. Precisa se adaptar, precisa mudar o modelo. Né? Então, como que vai ser o seu tipo de entrega? Putz, todo mundo pensa logo nos aplicativos. Né? Porque eles já têm o marketing, porque eles já têm uma massa, porque eles já têm um número, né, de dados específico para aquilo, pode te ajudar muito. Ok, mas faça o cálculo de quanto isso representa no seu faturamento. Porque isso pode ser um tiro no pé. Pode ser, você pode migrar para ele e entrar numa loucura, você não consegue depois se sustentar, né? Ele vira seu sócio. Então, pensar um pouquinho, vai fazer curso de rede social, tem um monte de coisa no YouTube para aprender, um monte de gente falando sobre isso. Né, o inbound marketing, como as pessoas te procuram, então é importante pensar. Às vezes não é o momento, não dá tempo de aprender, beleza, mas planeje, né? Saiba o que você está fazendo, planejamento é importantíssimo. Definir as formas de pagamento, como que vai ser feito esse pagamento? Vai ser feito antecipado, que você vai produzir sobre demanda, que é o que a gente mais tem preferência nesse momento, para toda a cadeia, né? Para quem está pagando, para não precisar pegar no dinheiro, não ter o precisar contato, pegar no né? Não ter manipulação nenhuma. Então, né, e no futuro, os aplicativos são os instrumentos que vão dominar, né? Agora, porque teve uma pandemia, a gente teve que se adaptar. Mas é o futuro. Há pelo menos 2 anos aqui no Brasil já se fala em dark kitchens, cozinhas fantasmas. Então, assim, não é por causa da Covid. Ela veio para ajudar, eu acho, dar uma acelerada. Funcionou, né? Nesse sentido. Deu uma empurradinha, mas né, o delivery sempre foi o futuro. Eu penso muito sobre isso. Basicamente, esses tópicos como planejamento. Certo. A gente tem também ali, como a gente falou aqui de planejar, lembrando, são 5 passos, o pessoal vai me ajudar com uma telinha depois, tá? Porque senão eu não lembro tudo direitinho. Nós temos ali... foi muito legal conversar sobre planejamento, entender que por urgência a gente vai para quem já oferta para a gente um serviço, mas então como dica boa aqui para os nossos clientes, vale ele fazer isso e em paralelo planejar um conhecimento melhor de internet, um conhecimento maior de marketing, de mercado, para ele não ficar restrito a uma situação somente, né? Tem uma rede que me procurou e fez uma pesquisa, achei legal. O que você busca
num aplicativo exclusivo de um restaurante, já que você vai baixar um aplicativo. Por que você teria um aplicativo exclusivo de um restaurante? Eu respondi lá para ele, o dono do restaurante, que eu pegaria por promoções exclusivas, ou seja, ele já estava pensando em ter um app exclusivo para ele. Ele não estava, ele não ficou, digamos assim, acomodado com as plataformas somente, com os... Preso às existentes, né? Que não é ruim, mas depende do seu modelo. Isso, depende do modelo, tem que ficar... Então ele fez isso. Um segundo passo que a gente sugere é definir o cardápio e embalagens. Você pode contribuir para a gente nesse sentido, nessa questão dessa definição de cardápio e embalagem? Você citou ali sistemas de preparo, de produção, a cozinha convencional que domina, né? Quando você vai, até nas redes, viu, Ivan? Eu vou lá na rede, o pessoal trabalha com uma cozinha completamente convencional. E se ele aplicasse se ele determinasse um cardápio, se ele aplicasse um sistema de produção, ele de repente teria ganho de time, né? E aí venderia mais, né? E segurança, inclusive, né? Diminui a manipulação, uma série de benefícios que ele consegue ter da própria gestão daquilo que ele está fazendo. E eu passo por isso também. Às vezes eu vou em cliente e o cliente fala, olha, mas a minha comidinha é feita na hora. Aí eu falo, não sabe nada. Né? Eu falo bastante essa frase. Não sabe nada. Esse cliente vai ser difícil, eu já penso. Né? Aí eu já mando um monte de material, já mando um monte de vídeo para ele entender que tira aquele pensamento antigo que hoje não é mais nada disso, né? Vamos pensar em melhorar, ter sustentabilidade no negócio dele, porque é isso que a tecnologia vai trazer, longevidade no negócio dele, né? Bom, vamos falar sobre cardápio. Engenharia de cardápio é importantíssimo nesse momento. Em outras palavras, um cardápio inteligente que você estuda, principalmente para o delivery, o que chega bem na casa das pessoas. Então, isso tem que testar também, né? Certo. Às vezes, fazer a divisão das embalagens das coisas para que ela chegue bonitinha e inteiro na casa das pessoas, que ela consiga abrir e ter uma experiência com aquele prato, que ela vai juntar a salada, a bebida, né, o prato quente. Ou até o prato quente pode vir separadinho para ela montar na casa dela. O delivery mudou um pouquinho agora no sentido de as famílias estão mais juntas. Então, aumentou-se a quantidade de coisas para se entregar. Então, você tem que estudar muito bem o cliente, esse usuário, né? Essa persona que você vai entregar. Quem que é? Ela vai receber para comer sozinha? Ela vai comer com o marido? Ou ela vai comer em família? Família, né? Que aí é outro volume, né? Então, tá nessa engenharia, principalmente temperatura do alimento que ela chega, por isso que a gente estuda o raio de atuação desse delivery, não quer atender todo mundo porque não vai dar certo, às vezes dá, mas aí tem que ter uma embalagem, né, muito especial para que isso aconteça de uma forma melhor. E aí, entrando um pouquinho na embalagem, existem grandes empresas, por conta do Covid também, tiveram que se adaptar, que são empresas de embalagem, que eu não vou citar nomes porque elas já têm muita grana, mas são as grandes empresas internacionais, né, que estão vindo com embalagens, por exemplo, com realidade aumentada, né, onde você pega o celular, instala o aplicativo, vamos por recebi aqui a minha bebida envasada, e no rótulo eu faço a leitura do rótulo com realidade aumentada, com outras informações do rótulo que não são visíveis a olho nu, sem a realidade aumentada. Então, experiências de cardápio muito mais legais, que inclusive isso aqui pode vir com som, pode vir um vídeo, né? Tem várias cervejas que já tem assim, já tem esse tipo de embalagem. A Ninho, Leite Ninho, já tem isso para joguinhos de criança nas suas embalagens. E aí, assim, eles estão planejando embalagens com rótulos diferenciados, embalagens de formatos diferenciados que a gente pode ter, e pensando na embalagem primária e secundária, não só mais naquela embalagem, né, a primeira que você recebe, numa outra secundária que também
proteja o alimento e faça até uma caminha para o alimento, né? E certinho nesse transporte. Então, já pensando lá na frente para o futuro, porque o que eles imaginam é que realmente o delivery não vai sair da casa das pessoas. As pessoas vão querer ter experiência no restaurante? Beleza, vão. Mas estão vendo também um outro mercado muito grande, que é esse que a gente está falando, que não vai voltar. Então, voltando um pouquinho lá da nossa conversa, aquela experiência que era sensorial no restaurante, de analisar o ambiente, de ouvir a musiquinha lá do tal, o operador do delivery agora, ele tem que, por exemplo, investir na embalagem, personalizar a embalagem, usar a realidade aumentada para criar uma experiência com essa embalagem. Essa é uma dica aí, né, nessa questão de cardápio e embalagem, né? Imagina, que legal. É. Você fideliza o cliente, você monta... vamos supor que o restaurante seja meu, você recebe. Oi, Joelson, aqui é a Ivin. Espero que você esteja bem. Sei lá, qualquer mensagem de apoio, a gente está tão carente nesse momento. Tá tão sozinho, você não fala com ninguém. É uma experiência. Oi? A gente está tão sozinho, né? Eu lembro que faz diferença sim. Teve um cliente meu que o dono da loja foi me entregar. A gente fazia tempo que eu não via um cliente meu. Assim, a gente não tem reunião. Tá? E aí no dia em que eu pedi o alimento, ele sabia que era lá no meu apartamento, ele foi fazer a entrega do... Aí ele falou, ele chegou para mim e falou, essa entrega é especial. Beleza? Não, muito legal. Matou, né? Matou. Eles falam agora em embalagem que muda de cor. Aí não sei se com a temperatura, se quando pega na embalagem ela vai mudar de cor, mas trazendo mensagens nesse sentido também. Tem prato que não tem jeito, ele vai chegar, se eu botar ele no delivery, ele vai chegar frio e o cliente não vai gostar mais de mim. Então, esse recorte no cardápio, de repente, é uma coisa, sei lá, se dói, né? Cortar na carne, mas tem que acontecer. É a questão da adequação que a gente está falando. Pode existir sofrimento, mas você vai perceber que como eu falei de engenharia de cardápio, é justamente isso, tirar coisas que, quando transporte, vão murchar ou vão na embalagem que você usa, e realmente tirar e fidelizar o cliente com um cardápio menor. Não é nada ruim. Todo mundo está vivendo nesse momento complicado e é muito melhor você receber uma coisa enxuta, né? Mesmo que você tenha acesso ao cardápio do seu restaurante principal, percebeu que aquele alimento que você comia lá não tem mais, mas ele te dá outras opções com molhos que mantém mais a temperatura, né? Que te dê uma experiência melhor. O seu cliente vai preferir, vai gostar, porque ele também está se adaptando no dia a dia dele, né? Então é isso, é pensar, testar, fazer essas entregas com pessoas que você conheça, testar essas embalagens, treinar o motoboy, né? Sei lá se é só motoboy, mas todo mundo que pode fazer a entrega, porque precisa, porque senão você acaba, ao invés de fidelizar o cliente, ele nunca mais vai voltar ou vai ser muito complicado de voltar. Para profissionalizar aquilo que foi feito em emergência, o investimento em equipamentos de qualidade. A Ivy citou alguns processos dentro da cozinha que eles demandam alguns tipos de equipamento. E a cozinha do delivery também demanda algum tipo de equipamento se você mudar o teu processo de construção, de fabricação do seu prato. Você pode falar um pouquinho mais para a gente desse investimento? O que seria esse investimento em equipamentos? Esse é o tema que eu falo desde quando eu comecei a fazer consultoria de cozinhas industriais, né? A gente vive puxando a orelha dos nossos clientes. A gente visita feiras fora do Brasil e a gente vê o quanto o europeu, o americano e o asiático, em alguns lugares, estão adequados, né, com essa experiência de tecnologia e novas técnicas e procedimentos padronizados para produção de alimentos. E a gente fala tanto isso em palestra, em livro, em live, em blog, né? Cliente, faça um investimento,
equipe sua cozinha. Muitas vezes o investimento inicial vai ser um pouquinho maior, mas depois você vai ter muito mais controle. Sabe, o processo inteiro da cozinha, desde a preparação até a higienização do prato, né, a elaboração dos pratos, a montagem dos pratos, a cocção, que é o que a gente vai falar mais aqui, que é o principal, né, o coração agora da cozinha para esse processo todo. Então, nossa, é um assunto tão antigo. De novo, se tivesse adequado já, se todo mundo soubesse um pouquinho sobre isso, se todo mundo que montasse o restaurante procurasse um pouquinho saber sobre isso, jamais colocaria um fogão no meio da cozinha e nada mais, sabe? Então, é complicado, mas né, a gente, de novo, vou bater na mesma tecla, né, falar sobre processos. A gente tem hoje, vou citar de novo, né, para quem nunca ouviu falar, o Cooking Steel sous vide são técnicas super seguras de preparação antecipada do alimento, onde você pode ter uma vida de prateleira do alimento pronto, de quase 180 dias. Acreditem em mim, sem perder qualidade, sem perder as funções nutricionais do alimento, consegue o sabor adequado, ou às vezes mais, né, melhorar o sabor daquele alimento, dependendo do processo que você utiliza, dependendo do alimento que você utiliza. Você consegue ganhar volume daquele alimento. Você consegue vender sob demanda, porque você só vai finalizar quando você vai vender, né? Ter uma gestão muito mais adequada da sua compra. A gente falou muito de engenharia do cardápio, a compra também, né? Sim. Ajustou o cardápio, diminuiu o cardápio. Você tem um processo de barganha muito melhor daquele produto, porque você vai comprar só aquele tipo de carne ou aquele segundo tipo de carne, então você consegue movimentar melhor seu estoque, o seu prato, o seu departamento de compras, né? Facilita tanto você pegar aquele mesmo alimento e transformar num outro prato se ele estiver sobrando. Então, assim, tudo facilita. E aí falar, né, ultracongelador, o forno combinado, são equipamentos que compõem esse ciclo. Outros, né, também, frigideira basculante, embaladora a vácuo, que são, né, você, a partir do momento que você produz, tem que embalar vácuo de todo o ar do alimento, luz do alimento, congelar ele adequadamente para que ele mantenha essa vida de prateleira, finalizar no forno combinado, de qualidade, porque ele tem que estar, né, e formar aqueles cristais de gelo quando a gente põe no micro-ondas para finalizar, que fica um horror. E aí todo mundo pensa que a produção antecipada é sempre esse horror, e não na verdade, usando esses equipamentos certos, você vai ter sucesso, com certeza, né? Então, buscar esse tipo de solução. Tem várias empresas, a Cozil está aí no mercado há tanto tempo, tentando ampliar, né, esse conhecimento através de vários conteúdos, né? Para falar sobre isso de novo, até eu sou repetitiva, mas sempre tem alguém que nunca ouviu falar. Então, é verdade. É importante conscientizar as pessoas que esse é o melhor método de longe. Bom, a gente estava falando de equipamentos, investir em equipamentos. Falamos basicamente um pouquinho do Cook Steel, né, Ivan? É importante relembrar isso. O pessoal nunca se atentou a isso. Às vezes tem um pouco de preconceito, tem um pouco de preguiça de evoluir a mente para correr, né? O que você me diz disso aí? E a gente há muito tempo já vem falando sobre isso, né? A gente da FS1, vocês da Cozil, tentando colocar esse conjunto de equipamentos mais inteligentes, né, nas cozinhas de todos os empreendedores, para que as coisas se movimentem num formato mais inteligente. Então, falar sobre forno combinado, ultracongelador, falar sobre embalador a vácuo, falar de uma câmara frigorífica inteligente que vai fazer a segurança desse alimento, né, permanecer com uma vida de prateleira longa durante todo o tempo. Então, a própria frigideira basculante, ou seja, são alimentos, são equipamentos inteligentes que já existem no mercado há muito tempo. Infelizmente, isso não foi tão utilizado, não é tão utilizado no Brasil, mas certamente a gente estaria passando por uma crise muito menor
se as cozinhas fossem mais enxutas e mais seguras nesse sentido. Ivi, a gente tem aí muitas hamburguerias ou outros pratos assim, mais essa questão de lanche, né? São Paulo consome muito isso. Mantenedores, equipamentos assim como estufas, você indica eles? Você já viu alguém, já colocou em algum projeto esse tipo de equipamento? Seja uma mantenedora de proteína ou uma estufa conservadora de, sei lá, de batatas, ou, sei lá, o pass-through, né, que fica lá para aquela cozinha grandona, tem gente que nunca pensou nisso, uma reposição. O conceito de reposição, acho que ele cabe dentro de um delivery, né? Cada cozinha, né, tem uma metodologia de operação. Então, por exemplo, dependendo do alimento, tem conservador de frituras, né? Não só de batata, mas de várias frituras, para que consiga manter o alimento ali por mais tempo e com melhor sabor. Estufas a gente utiliza sim, dependendo da temperatura do alimento, dependendo do cardápio, utiliza tanto para o quente quanto para o frio. O pass-through não é uma coisa que a gente utiliza tanto nas nossas operações, porque a gente prefere o carrinho. Tá. Então, por exemplo, se é uma operação buffet, que não é o que a gente está tratando agora, mas a gente prefere que o carrinho faça essa circulação até a entrega no buffet, faça a reposição e volte. E não pass-through por conta de ter que tirar manipular uma GN muito pesada, enfim, aí é mais segurança do trabalho mesmo. Tá. Mas usa tudo, com certeza. São acessórios de apoio que precisa ter na cozinha, que vai depender da operação e do prato, precisa ser especificado, com certeza. Algumas operações já bem maturadas nesse ramo do delivery, eles também têm estações. Às vezes o pessoal fica bravo aqui comigo do fast food, que eu faço um tudo em um. Às vezes eles têm estações que privilegiam, por exemplo, o acesso à embalagem, o acesso à etiqueta que identifica o item. Então, às vezes vale também procurar, sei lá, o consultor, a empresa ou de cozinha para ajudá-lo a construir um móvel que otimize a operação dele ali nessa finalização. Todo o fluxo, né? A gente até tem uma aula disponível numa escola que é tempos, fluxos e movimentos. Quanto tempo o seu colaborador demora para ir até o estoque, voltar, pegar, finalizar o processo. Aí esqueceu alguma coisa, volta. Quantos passos ele está dando, né? A mais. E quanto ele se cansa mais. Quanto isso poderia ser mais enxuto. Às vezes a gente tem cozinhas enormes, que é muita área de circulação. E você não precisava. São corredores que vão do nada para lugar nenhum. Então, assim, são cozinhas que nunca tiveram processo de planejamento e inteligência. Por isso o planejamento é tão importante. Muitas vezes você pode ter 1/3 da área que você tem de cozinha implementando esse processo mais inteligente. Certo. Às vezes uma parede está resolvido tudo, né? Às vezes uma parede o cara não precisa fazer vários setores para aquilo. Falamos então do planejamento fundamental, falamos do corte às vezes no cardápio e do cuidado com a embalagem, é o segundo passo. Falamos aqui agora de equipamentos, investimento de equipamentos, viu? Não se esqueçam da Cozil. Da Cozil, não esqueçam da minha Caloi. O próximo passo que a gente tem para ajudar ali é o cálculo de custos e investimento em tecnologia. Isso está um pouquinho disseminado, o pessoal vai... Eu estava até conversando com a Ângela um pouquinho sobre isso, o pessoal meio que está viciado em ir para uma plataforma, né? E, claro, tem a praticidade, mas é fundamental, e a gente falou também um pouquinho no começo, de calcular esse investimento, os custos de tudo isso, de trabalhar com parceiro, um operador logístico, de trabalhar com uma rede própria de logística, de investir na construção de um app. Isso é fundamental porque agora, antes você tinha ali um custo, sei lá, da mão de obra, do teu chefe, do garçom, mas agora você tem um outro custo de mão de obra. É importante o pessoal pensar nisso, né? Exatamente. E aí, muitas vezes quando a gente pensa no aplicativo, acha que é uma coisa inviável, demorada,
que você precisa investir muito dinheiro, né, para concluir ele, para inserir ele na sua operação. E já tem muita gente, muitas startups, planejando esse aplicativo, deixando pré-pronto para quando você precisar, né, para busca. Então, já tem muita coisa online disponível com valores bem acessíveis para que você tenha a sua própria inteligência de dados. Então, o que é isso? Além de você conseguir, né, do seu cliente conseguir fazer o seu pedido antecipadamente, analisar seu cardápio, pagar por ali, você conseguir produzir sob demanda, você consegue ter a inteligência de fidelização do seu cliente. Por exemplo, se toda vez eu compro para o Elson filé mignon com batata cozida, não vai ser frita, né, por causa do delivery, na próxima vez o sistema, quando eu for fazer o pedido, ele já vem primeiro na minha tela. Diminui o tempo que eu estou no aplicativo também. Isso é a experiência do usuário também. Já está aparecendo ali, ó, hoje tem uma promoção para você, você manda ticket do filé mignon com a batata cozida para a Ivy, porque ela vai gostar, porque teve uma promoção e ela gosta daquele prato. Então você conseguiu fidelizar, você cria experiência e você demonstra que você tem cuidado. Eu, por exemplo, tenho no meu CRM hoje, quando o meu cliente abre a proposta. Aí vem no meu e-mail. Só que o que eu faço quando ele está lendo a proposta? Ligo para ele, ele acha que é uma coincidência. E não é uma coincidência, é inteligência, é dado. E não foi caríssimo, entendeu? É o mínimo que a gente precisa ter agora, nesse momento de tecnologia, aproveitar as coisas boas da tecnologia, porque a gente vai ter mais tempo de chegar mais próximo do nosso cliente com ela, de conhecer o nosso cliente verdadeiramente e as preferências dele. Basicamente é isso. Veio para ficar. Existe aí um desenho já onde o cara pode, o cliente pode escolher e talvez se associar, né, ao operador, igual a gente já falou, mas não está tão difícil ele buscar esses recursos. É tipo um site igual com um template lá que antigamente você precisava de um web designer para te montar um site. Agora ele vai lá com um template, eu quero essa cor, essa cor, essa cor. Então dá até para fazer um aplicativo assim. Ou seja, se ele estudar direitinho, ele pode ter mais segurança, ter uma boa apresentação e não ficar preso aos custos só das grandes marcas, né? Se ele calcular direitinho o custo de embalagem, a divulgação, a montagem desse aplicativo, o serviço de entrega, ele vai surfar bem nessa onda. Vai surfar bem na onda, não vai errar e vai estar programado para o futuro, porque esse é o futuro. Ele vai ver que o negócio dele é muito mais sustentável com todas essas adequações, né? Sustentável no sentido de longevidade também, Bacana. Principalmente. E vim como último ponto aqui desses 5 passos, controle de qualidade. A gente citou a pesquisa de satisfação, o nosso parceiro aqui que contribuiu disse que manda um álcool em gel para segurança, porque tem cliente que está comendo no carro, eu já comi no carro, já fui num lugar e não estava aberto, tinha que comer no carro e de fato não tinha o álcool em gel. Foi legal a contribuição que ela deu aqui de dizer que deu o álcool em gel. Não sei, como é que é fazer esse controle de qualidade? O que a gente pode dizer para os nossos clientes para eles aplicarem de maneira que eles reforcem ainda mais a sua marca e não percam o status que eles tinham antes da pandemia? Essa questão do álcool em gel, a gente falava bastante também para os restaurantes que pudessem, né, incluir um álcool em gel como uma amostrinha no momento do delivery para fidelizar o cliente. Naquela primeira semana de pandemia, nas primeiras semanas de pandemia, a gente não encontrava álcool em gel em todos os lugares. Quem conseguiu e recebia no delivery era muito legal, era um formato legal também. Né? E aí entra no controle de qualidade, claro, precisa ter o treinamento desses entregadores, eles precisam, né, quem está com a maquininha precisa limpar a maquininha, precisa tentar não encostar no cartão de crédito do cliente, passar álcool em gel na embalagem que ele está entregando antes de entregar para o cliente, ele estará de máscara, então tem todo um processo para demonstrar para aquele cliente que você tem um controle de qualidade, né? Antes de sair o alimento
da sua cozinha para entregar, também precisa ter uma pessoa no final que vai montar aquela embalagem certinha, que vai etiquetar, que vai colocar a mensagem, que vai analisar se o que você comprou é aquilo que está indo para você mesmo, a gramagem correta, o produto, né, passa pelo controle de qualidade. Isso precisa acontecer, né? Fazer uma breve pesquisa de satisfação com os clientes também, e entender o que ele gosta, né, as preferências dele. Isso dá para fazer antes de você definir a engenharia do seu cardápio, inclusive. Analise o que mais sai, né? As coisas que as pessoas mais gostam. E tenta melhorar aquilo para que aquilo, de alguma forma, seja adaptado para o serviço de delivery. Então, importantíssimo para ter esse controle também e para as pessoas gostarem do seu lugar, né? Do seu estabelecimento. Então, basicamente isso, requisitar, né, que as pessoas compartilhem as opiniões também no seu canal, saber como que chegou, demonstrar preocupação com o cliente, né? Chegou bem, chegou embalado, chegou lacrado, importantíssimo, né? Agora, chegou desmontado, chegou frio, né? Então é importantíssimo que você tenha esse canal, seja pelo aplicativo, seja por um WhatsApp ou pelo seu próprio site, mas que a pessoa consiga te devolver essa experiência que ela teve para você melhorar. Eu não sei se eu, nesse ponto, eu sou um mau consumidor, mas eu percebo que às vezes chegam, em algumas entregas, vem um bilhetinho, ou teve um pedido que eu fiz que veio na nota para eu responder se chegou bem. Sinceramente, eu não ia ligar para eles e entrar em alguma coisa para dizer se chegou bem. Eu achei um recado muito frio, entendeu? Eu não sei se esse follow-up, a gente faz follow-up de orçamentos aqui, não sei se esse acompanhamento, seria interessante ele deixar alguém da loja, alguém, ou ele próprio, para falar para ele saber se chegou bem, ou deixar alguma coisa mais fácil para que o consumidor fale com ele, porque esses 3 que me entregaram aí ficaram a ver navios, não dei retorno. Tava lá na nota, tava só um recadinho, eu queria comer. Tem que ser para isso ter resultado, tem que ser um canal muito mais direto, né? Eu também não responderia só por bilhetinho. Agora, se vier uma mensagem no meu WhatsApp, ou se ele me chamar no meu Instagram, ou se ele se mandar e-mail, eu também não vou responder. Né? Mas, de repente, tem que ser um canal mais acessível, um link que você entra e você vai responder sim ou não. Também não coloca 10 perguntas, porque cada vez as pessoas têm menos tempo. Sim. Não vão responder. É uma pergunta de cada vez. Mas é por aí, o canal bem direto, porque se for só papel também, papel é só para o bilhetinho, ele não vai responder. Bacana. Bom, gente, esse foi aqui o primeiro papo, 5 passos para que vocês se adaptem aí nesse tempo de pandemia. A gente espera estar colaborando, esse é um tempo de colaboração, só relembrando, planejamento, uma análise dedicada aí no seu cardápio, né, e o olhar criterioso para embalagens, investimento em equipamentos, olhar direitinho tudo aquilo que já foi pregado há muito tempo atrás, de técnicas de cocção, técnicas de preparo, calcular bem os custos, olhar para as tecnologias e, por último, fazer um controle de qualidade, falar com o seu consumidor final.